Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme. Vamos continuar aqui falando, do acionamento da máquina de indução, com controle vetorial acima da velocidade nominal, né? Então, no último vídeo, eu cheguei à seguinte conclusão, uma vez que eu consiga reduzir o fluxo, da máquina, controlando a corrente que produz a magnetização, eu consigo acelerar a minha máquina, a valores acima do nominal sem que, sem que a minha sem que nenhum limite, operacional da máquina seja desobedecido, né? Aqui, a gente parou exatamente, nisso, falando o seguinte: se a gente atuar, na corrente, de eixo direto, ela é responsável pela produção do fluxo, pelo estabelecimento do fluxo, na máquina. Então eu diminuo o fluxo e, com isso eu consigo operar minha máquina, Bom, a gente também viu, na máquina CC, quando a gente fez, o esquema de enfraquecimento de campo, que à medida, que eu enfraqueço o campo, eu perco a capacidade, de produção de conjugado. Lembrando, o conjugado, da máquina, acho que esse aqui deixar aqui, essa parte aqui da proporcionalidade, mas lembrando que o conjugado, da máquina, ele é proporcional, ao enlace de fluxo do rotor e, a corrente de eixo de quadratura. Então o que acontece? Quando eu diminuo a corrente de eixo direto, eu estou diminuindo o fluxo do rotor, consequentemente estou diminuindo a capacidade de produção de conjugado da máquina, Então a gente entra, naquela fase da máquina que é a fase de potência constante, Relembrando aqui, então se a gente tivesse aqui, um gráfico, entre conjugado da máquina e velocidade, a gente tem aqui, uma faixa aqui, a gente chama de faixa de operação em conjugado constante, onde, realizando esse tipo de controle que a gente vê em acionamentos, controlados na disciplina de EL 24, a gente consegue obter o conjugado nominal para qualquer faixa de velocidade. Então, até a velocidade nominal, eu tenho aqui o conjugado nominal. A partir, do aumento da velocidade, ou seja, velocidade nominal a velocidade da máquina está aumentando acima da velocidade nominal, eu preciso, para não ter que colocar uma tensão acima da tensão nominal, nos terminais da minha máquina, eu preciso necessariamente enfraquecer o fluxo. Enfraqueço o fluxo, que eu tenho perda na capacidade de conjugado. Então o conjugado, ele vai diminuindo na mesma proporção que a velocidade, aumenta, Então aqui, essa área aqui é a área, de conjugado constante, e essa daqui é a área de potência constante, Então minha máquina vai operar, ali na sua potência nominal, e ela sempre vai ter a potência, desenvolvida no eixo constante. À medida que eu aumento a velocidade, eu tenho uma redução na capacidade de impor conjugado, Então, esse esquema aqui de controle que a gente viu é para parte, da operação aqui em potência constante. Bom, a máquina de indução, ela tem uma característica, que é diferente das outras máquinas. Eu cheguei a citar apenas, no último vídeo, que é o seguinte, eu falei para você o seguinte: diferente da máquina síncrona e da máquina,
de corrente contínua, onde eu tenho circuitos diferentes, né, de armadura e campo, né, na máquina de indução, principalmente a máquina em gaiola, né, esses circuitos, o circuito é junto, né, tanto a magnetização, né, da máquina quanto a corrente que produz conjugado, toda ela advém do estator, né. Então, o que acontecia, né? A gente, né, tem uma corrente máxima, né, que a gente pode circular por esses circuitos. Então, né, na máquina CC, né, vou sempre fazer essa analogia com a máquina CC porque a gente já fez esse trabalho, né, para a máquina de corrente contínua. Então, na máquina de corrente contínua, né, a gente diminuía, né, a gente tinha corrente do campo, a gente diminuía a corrente do campo, né, para diminuir o fluxo magnético, né? Então a gente diminuía lá na máquina o CAFI. E a gente tinha a corrente de armadura. A corrente de armadura ela era mantida constante, né? Ela não diminuía nem aumentava a priori a capacidade de produção de corrente de armadura. Por quê? Porque o limite físico, né, o limite de corrente que é suportado, né, pelo circuito de armadura, ele não mudava, são circuitos diferentes, né? Então no final o conjugado caía porque a corrente, né, de armadura ficava constante, né, e o fluxo, né, CAFI caía, né? Então como o conjugado era CAFI vezes A, a queda do CAFI influi na queda do conjugado. Bom, o que acontece aqui, o que diferencia a máquina, né, de indução é justamente porque esse circuito, né, não é separado. Magnetização e produção de conjugado vem pelo mesmo circuito, que é o circuito do estator, né? Então o circuito do estator ele tem, né, um limite de corrente, né? Lembrando, né, a corrente do estator, né, vamos fazer aqui, né, no vetor espacial, é a corrente ISD mais J, a corrente ISQ, né? Falando de módulo, né, o módulo da corrente, né, do estator é igual, né, a raiz quadrada, né, de ISD ao quadrado mais ISQ ao quadrado. E o limite operacional, então, da máquina de indução, né, não é limites diferentes para IF e A, é tudo junto, né? Ou seja, o limite está aqui. Esse é o limite. O módulo da corrente do estator não pode ultrapassar o seu valor nominal. Mas veja bem, quando eu faço um enfraquecimento de campo, eu estou diminuindo a corrente do eixo direto. Se eu manter a corrente que produz conjugado constante, igual eu faço na máquina de corrente contínua, no frigir dos ovos, o módulo da corrente do estator vai diminuir, porque uma parcela ficou constante e a outra parcela diminuiu. Vou até usar aqui uma cor diferente, tá? Já que eu estou usando o azul, né, para indicar algo que fica constante, o vermelho para indicar algo que decai e o verde para indicar algo que sobe. Então, o objetivo é que esse módulo aqui fique constante. Então, à medida que a corrente do eixo direto cai, acaba que mesmo que o meu conjugado diminua, eu tenho um pequeno espaço para aumentar a corrente do eixo de quadratura para um valor acima do que seria o seu valor em operação nominal, porque o meu circuito do estator ele tem capacidade para circular uma corrente maior. Então, se eu
aumento a corrente do eixo de quadratura, né, de maneira geral, que esse módulo, em vez de cair, permaneça constante, eu tenho aqui um pequeno incremento na minha capacidade de produzir conjugado. Veja bem, na operação com enfraquecimento de campo, de maneira geral, o conjugado da máquina ele vai cair. A gente está ali indo na parte da potência constante. Mas, né, em vez de manter, né, o meu ISQ limitado ali naquele valor que é da operação nominal, eu posso aumentar esse limite um pouquinho e ganhar um pouquinho de capacidade de produção de conjugado e assim aumentar um pouquinho a potência desenvolvida pela máquina. Então, no frigir dos ovos, o módulo, né, de IS é que tem que ficar constante, né? O que eu preciso fazer é com que isso seja constante. Então, à medida que eu diminuir, né, o ID, eu posso, né, aumentar um pouco o limite, né, da corrente, o limite do conjugado, porque o circuito é o mesmo. Então, o máximo conjugado permitido na operação acima da velocidade nominal na máquina de corrente, na máquina de corrente contínua não, na máquina de indução, né, em gaiola, ela vai ser um pouquinho mais elevada do que no caso da máquina CC, justamente pelo que o circuito, né, é o mesmo, não possui circuitos diferentes que produzem magnetização e torque, né? Isso está tudo junto. Então, à medida que eu diminuo, né, a corrente que produz fluxo, eu posso aumentar um pouquinho a corrente que produz torque, de maneira que o módulo, né, da corrente estator fique constante, né? Então, o segundo passo, né, que eu queria que vocês fizessem, né, a disciplina, vocês vão fazer, né, a simulação da máquina operando com velocidade acima do nominal. Então eu queria que vocês fizessem, né, aquele primeiro passo, né, onde vocês apenas diminuem a corrente ID e vejam, né, o que seria, né, manter o ISQ, né, no seu valor, com o seu valor máximo, né, igual ao seu valor nominal, ou da operação nominal. Depois vocês acrescentem, né, ou aumente um pouco esse limite, né, da corrente, né, ISQ, opere, né, a máquina com esse limite um pouquinho maior, veja que o módulo da corrente do estator vai ficar constante, né, no seu valor nominal, e que você vai ter então um pouquinho de capacidade de conjugado. É bem pouquinho, né, é bem verdade, não é muita coisa, mas, né, porque o aumento aqui do ISQ não vai compensar a queda do fluxo, mas é um ganho, né? Então quero que vocês tentem também implementar um esquema de enfraquecimento de campo que deixe a corrente do estator constante. Vocês podem calcular e fazer, né, esses cenários, né, para que isso ocorra, né, para que isso aconteça. Então, essa é uma pequena diferença que o motor de indução tem da máquina CC, né? É claro, né, talvez numa aplicação real, você operar somente fazendo um esquema parecido com o da máquina CC, talvez não vai ter tanto problema, mas, né, esse aqui é um ganho que pode ser bem considerável, né? Você pode ter aí um ganho ali na capacidade de produzir conjugado ali nas velocidades acima da nominal, né? Desculpa, né, aqui faltou, né, apagar essa parte, né, porque justamente aqui no caso, né, da corrente do módulo da corrente estator constante, né, eu aumento a corrente, né, e esse aqui ela não fica constante. Então é isso que eu queria falar para vocês, né, sobre a diferença, né, entre a máquina de indução
e a máquina CC. Eu gostaria que vocês abordassem também essa diferença que a máquina de indução tem em relação à máquina de corrente contínua. Lembrando, né, que em caso de dúvida, né, vocês podem, né, me contactar, né, por e-mail, e que eu vou, né, tentar esclarecer, e é claro, né, tentar esclarecer também nos nossos encontros. Eu agradeço todo mundo, né, que esteve presente até o final do vídeo, e meu muito obrigado.